vamos entrar aqui para esse banquete que o Senhor está nos dando aqui. Abra aí comigo, Marcos capítulo 4, os versículos 23 a 25. Quatro, 23 a 25. Diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Senhor Jesus, estamos diante, Senhor, da Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva, eficaz, poderosa. Ela é alimento para as nossas vidas. Nós queremos, Pai, Te ouvir. Queremos o Senhor, precisamos do Senhor, que as Tuas misericórdias, Senhor, possam inundar nossas vidas nesta manhã. Ah, Senhor Jesus, como nós precisamos, dependemos do Senhor. E nesta manhã, Senhor Jesus, Pai, nós cremos, Pai, que o Teu amor, as Tuas misericórdias vão inundar nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Nós estamos diante de uma palavra sobre o arrebatamento, sobre a preparação do Senhor, para que nós possamos ser arrancados como a noiva, como a igreja verdadeira do Senhor. Estamos diante aí de um cenário que está assustador, né? As pessoas que estão aí vendo o que realmente assim está sendo mostrado, né? Porque tem os remanescentes, tem homens sérios, tem mulheres sérias, existem aí um povo de Deus, e que às vezes nós não conseguimos identificar, porque eles não estão na evidência, eles não estão sendo populares, né? O que está sendo popular sempre é a parte podre, a parte estragada. Então, nós às vezes olhamos a um cenário como os que se dizem crentes ou se dizem igreja, estão envergonhando o nome do Senhor. Então isso lastrou, isso está para todo lado, pregações que se contradizem, mensagens que estão distorcendo a palavra do Senhor. Então, o objetivo dessas mensagens que o Senhor tem trazido para nós é que nós possamos nos tornar essa noiva ao qual o Senhor vem buscar. Como nós falamos de Eliezer, que representa o Espírito de Deus, que ele foi buscar a noiva para Isaac, que simboliza Cristo. E na ida de Eliezer ali, ele vai e encontra Rebeca. Mas Rebeca era uma serva. Rebeca, ela tinha que ter um coração disposto a servir para ela ser escolhida. A condição que Eliezer colocou foi essa. Ele simplesmente falou: olha, eu vou escolher
a noiva para o filho do meu Senhor, mas que ela seja uma mulher com o coração de servo, porque ela tem que me oferecer água e também aos meus camelos. E nós já comentamos isso aqui. Camelo é uma coisa meio diferente. Esse animal, o camelo, ele bebe cerca de quase 500 litros de água. Por isso que eles ficam no deserto sem beber água. Aí você pensa, então, quantos camelos que essa menina não levou, ou quantas águas que ele não levou para esses camelos. Então, muitos detalhes que nós precisamos nos deter para que a noiva do Senhor, que somos nós, possamos ser escolhidos, possamos estar à altura de servir para que o Senhor possa nos escolher. Então isso é muito importante, e essa preparação dessa noiva gloriosa, como nós já vamos falando aí nesses domingos que passou, ela tem uma chave que tem a ver com o que nós ouvimos. Os nossos sentidos, os 5 sentidos que nós temos, eles estão ligados ao nosso coração. Tanto a sua visão, como a sua audição, seu tato, seu paladar, tudo está ligado completamente a encher o seu coração. Tudo que você ouve vai para o seu coração. Tudo que você vê vai para o seu coração. Então nós somos um recipiente. Esse texto que nós lemos aqui, ele está nos dando aqui uma imagem. Imagina você como uma vasilha. Imagina você como uma vasilha. Porque ele está dizendo aqui, se alguém tem ouvido, ouça. Então, ou seja, você é uma vasilha vazia. Você está sendo o tempo inteiro cheio de alguma coisa. Aí ele fala assim, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então nós temos um recipiente vazio dentro de nós. E essa medida, ela chega a um nível. Você já viu aqui pessoas que, pastor, passei dos meus limites, eu estou estressado, eu estou desgastado, eu não aguento mais. Então agora minha vida mudou, eu vou abandonar esse emprego, eu vou fazer determinadas mudanças na minha vida, porque estourou, passou dos limites. Você entende isso? Todos nós temos uma medida, todos nós temos um limite. E quando esse limite das nossas vidas, ele ultrapassa, ele estoura, o problema aumenta. Então aqui, nós estamos diante de um texto que está nos configurando como uma vasilha. Aí eu queria que você entendesse comigo. Preste bem atenção. Se nós somos uma vasilha, irmãos, e essas vasilhas aqui, elas têm uma tendência de buscar algo para se preencher. Aqui nós podemos recordar também de Romanos capítulo 5, versículo 12. Ali diz que por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Então, se nós somos vasilhas, irmãos, o que aconteceu com essas vasilhas vazias quando o pecado entrou? O pecado entra e enche o homem do pecado. Você está conseguindo se enxergar agora numa condição de vasilha vazia e que nós estamos cheios. E esse cheio aqui, infelizmente, nós estamos em uma condição onde o pecado entrou no mundo. Todo esse caos instalado no mundo veio por quê? Porque o pecado entrou, encheu. Entendem isso? E aí vai acontecer o quê? Se você ler comigo Mateus 12, 34, diz:
Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Por que que o homem é mau, irmãos? Por que que o homem é mau? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Interessante isso. Para aí um pouquinho. Preste atenção nisso. O que que a palavra do Senhor está dizendo aqui nessa manhã? Por que que os homens são maus? Porque a boca fala. Ela está relatando o que tem lá dentro. Se nós somos vasilhas vazias, preste bem atenção nisso. Nós estaremos sendo o tempo inteiro expostos ao que tem dentro de nós. Quando? Quando abrimos nossa boca. Quando nós falamos, aí de novo nós vamos voltar agora aos 5 sentidos. Quando nós falamos, nós revelamos o que tem dentro de nós. Não é assim? Aí eu falo para você, se você tem a raiz da iniquidade, do pecado, e você abre a sua boca, a outra pessoa que vai ouvir, vai receber de você tudo aquilo que não presta, que está sendo semeado. Então o mal é um mal semeando dentro do outro. Entendem isso? Porque o que está dentro sai pela boca. E o que está ouvindo, que saiu da boca daquela pessoa, está recebendo mal. Então o mundo jaz do maligno, acabou. O mundo está num ciclo de mal, de pecado, de trevas, de destruição e de caos. Não tem como isso. Por isso que hoje nós começamos a orar sobre Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 16. Que diz o que ali? Que o Espírito de Deus tinha que trocar o coração do homem. Essa troca é uma questão cirúrgica, de arrancar do homem algo que não tem mais uso. Entendem isso? Preste atenção mais um pouco ainda. Se nós somos, irmãos, uma vasilha, essa vasilha, ela precisa, em primeiro lugar, entender o lugar dela. A vasilha, ela pode fazer alguma coisa? Não. Porque ela é um recipiente. Ela é um recipiente, ela só recebe. Ela não consegue se movimentar e não ter condições de se mover. Ela precisa da graça e da misericórdia de Deus. Entendem isso? Ela precisa de Deus para tudo nessa vasilha. Para as coisas acontecerem nessa vasilha, ela precisa de um segundo ser, que é Deus, que é as misericórdias do Senhor, que vem nos socorrer. Ele é o Salvador por isso, porque é Ele que nos salva. Nós não temos como mover uma palha, porque somos vasilhas vazias. Qual que é a primeira condição? Somos vasilhas, e vasilhas não tem como se mover. O que que a vasilha pode fazer? A vasilha precisa simplesmente se colocar no lugar certo. É a única coisa que nós podemos fazer, irmãos. Dependendo do lugar onde essa vasilha estiver, ela pode estar se contaminando. Se essa vasilha estiver numa boca de esgoto, o que que vai acontecer com essa vasilha? Ela vai ser cheia de esgoto. Aí essa vasilha, ela resolve se locomover. E agora ela vai para uma cachoeira. Ela vai para as cataratas de Iguaçu. Ela chega ali diante daquela fonte de água. E ali ela está num recipiente agora aberto, onde aquelas águas vão ir e vão limpar
e vão trocar todas as imundícias dessa vasilha vazia. E ela vai se tornar agora uma vasilha cheia de água potável, água limpa. E vai ser totalmente removido o esgoto da onde ela veio. Então preste atenção, o lugar onde nós estamos é a oportunidade que nós temos de sermos trocados de natureza do nosso espírito e do nosso coração. É aonde nós estamos. Fazer alguma coisa nós não podemos, mas nós podemos nos posicionar. Nós podemos hoje nos locomover ao lugar certo. A Lidiane estava ministrando a palavra essa semana e ela falou um negócio relâmpago e que foi espetacular. Ela explicou que Atos capítulo 2, quando aqueles 120 estavam reunidos, preste atenção nisso, aqueles 120 estavam reunidos, e então veio do céu um vento impetuoso, que desceu como línguas de fogo, e encheu todos que estavam naquele lugar. Espera aí, tinha um mandamento lá em Atos capítulo 1, que falou que era para eles ficarem reunidos até que dos céus fossem revestidos, cheios do poder de Deus. Agora, espera aí, e se o mandamento fosse diferente? Vão para suas casas e lá nas suas casas vocês esperarão e receberão o poder de Deus nas suas casas. Vai para suas casas. E nas suas casas, vocês como vasilhas vazias, receberão o poder de Deus. É isso que está escrito lá. Então, o nosso lugar onde nós estamos é reunidos. Por isso que o Senhor fala onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Há um poder diferente quando nós nos locomovemos e nos reunimos. As vasilhas, que somos o nosso coração, que somos o corpo de Cristo, a vida de Deus se move quando nós estamos reunidos. Há algo diferente para acontecer quando nós nos reunimos diante da presença de Deus. E as nossas vasilhas só serão cheias quando nós estivermos reunidos. Então, irmãos, tem coisas que parece que para nós se tornam tão difíceis de serem entendidas. Mas o fato não é que é difícil de ser entendida. O problema é que nós não queremos entender. É nós que não queremos. Porque às vezes nós já estamos cheios. Às vezes as pessoas não estão suportando mais. Sabe, o inimigo, irmãos, ele sabe muito bem encher linguiça. Ele sabe encher linguiça. Tem muitas pessoas que estão cheias só, sabe, de coisas supérfluas, de lixos, de entulhos. E elas não estão suportando mais falar, não vem falar comigo sobre igreja não, irmão. Céu, inferno, não fala sobre isso não. As pessoas não estão conseguindo suportar. Sabe, a palavra do Senhor diz assim que serão como coceiras no ouvido. Então tudo isso está relacionado às vasilhas que nós somos. O que você tem feito com suas vasilhas da sua vida? Se você tem se enchido de tudo que o mundo dá, a enxurrada, os lixos que o mundo dá, e você tem enchido sua vida, e não sobra lugar para Deus. Você já está cheio, você não suporta mais. Então isso é bem diferente. Isso é bem diferente. Quando nós estamos famintos, sabe, buscando a vida de Deus em nossas vidas. Por quê?
porque aí nós temos sede dele, porque aí o nosso coração deseja ele, porque aí as coisas desse mundo já não servem mais para nós. Você não quer saber de carros, de festas, você não quer saber de nada que o mundo te oferece. Entende? Você só quer Deus, a sua vasilha só será cheia por Deus. Ah, irmãos, quando você chega nesse nível, que você não passa mais a suportar o mundo, tudo que o mundo te oferece para você é tóxico, você tem vontade de vomitar, a sua vasilha não suporta mais o que o mundo tem para oferecer, mentiras, enganos, sabe, ilusões, decepções, tristeza, dor, amarga, sabe, o caos, a tristeza que o mundo dá. E tem pessoas que têm estômago de elefante, sabe, digere tudo isso, e acham isso uma, sabe, acham isso como se fosse uma coisa maravilhosa, estão ali se banhando no meio do lodo, da lama, do podre, do esgoto. Então tudo isso está relacionado, irmãos, a uma medida. Todos nós temos uma medida. Abra comigo aí Romanos capítulo 4. Olha o que diz aqui, a partir do versículo 1. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Irmãos, preste atenção aqui. Talvez sua vasilha passou em muitos esgotos, a ponto de você pensar que sua vasilha não tem solução mais. Ela não é reciclável, ela não tem solução, ela não tem proveito mais. Então preste atenção nisso. O Senhor está mostrando aqui que não é pelas nossas obras que nós seremos purificados, justificados, que nós seremos reutilizados por Ele. É aquele que crê, é aquele que tem Cristo como Salvador da sua vida. Aqui nos mostra, irmãos, que a nossa justificação, ela nos será acreditada quando? Quando você crê. Quando você acredita que Cristo tem um efeito de perdoar os seus pecados, de apagar os seus pecados, e nele você se tornará uma pessoa feliz, com um recipiente limpo, totalmente purificado, e a sua vida nunca mais será a mesma. Você nunca mais vai se mover atrás de esgoto. Você vai correr atrás das cachoeiras de Deus. Então agora, tudo isso se torna diferente. Eu queria te colocar aqui, diante de uma circunstância, irmãos, que às vezes nós também lemos a Bíblia e não prestamos atenção da forma devida. Sabe, a cruz do Calvário, ela também pode ser representada, sabe como, irmãos?
como uma humanidade endividada. Imagina comigo uma humanidade totalmente endividada. E elas não têm com que pagar, ela não tem mais solução, porque o endividamento é altíssimo, e se essas pessoas vendessem os bens, até mesmo a si mesmo como escravos, não conseguiriam pagar suas dívidas. Aí a cruz representa, sabe o quê? Como Jesus, um mega empresário. E ele vem e resolve pagar todas as dívidas da humanidade. A ver com outro ângulo, porque você às vezes é meio apressado em trazer a solução. Aí você pensa assim: não, Jesus foi lá na cruz e pagou todas as nossas dívidas. Mas não foi só até aí. As coisas não funcionam bem assim. Uma pessoa que está sem dívida, ela também está correndo sérios riscos. Por quê? Porque ela não tem com que sobreviver. Ela não tem dívida, ela sanou todas as suas dívidas, mas e agora? Como é que ela vai sobreviver? Porque ela não tem condições. Então, Cristo foi aquele que pagou as dívidas, e Ele creditou um valor altíssimo em nossas contas, para que nós pudéssemos realmente continuar vivendo, sendo sustentado por Ele. Então agora, de novo, você vai entender o seguinte. Marcos 2,17 diz: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Deixa eu ver essa versão aqui. Preste atenção nisso, irmãos. Entra aqui nessa palavra. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos, aqueles ricos, aqueles que não precisam, que não estão com os olhos abertos, estão dentro do lodo e da lama, estão dentro do esgoto, estão pensando que são limpos. Eles têm seus bens materiais, preste bem atenção nisso, e não conseguem enxergar o tamanho de sua dívida. Então eles não veem que são escravos endividados, que estão pobres, cegos e nus. Eles não conseguem ver isso. Então preste atenção. Jesus falou: os sãos não precisam de médico, não precisam de um salvador, e sim aqueles que são doentes, aqueles que são fracos, aqueles que estão endividados, os pobres, os que se reconhecem pobre, os que se conseguem ver como dependente. Entende? Aí ele acrescenta aqui: não vim para chamar aqueles que se titulam como justos, aqueles que estão tendo sua justiça própria com obras das suas mãos, que estão cheios, preste bem atenção, de uma segurança falsa, feitas por obras materiais e perecíveis desse mundo. Eu lembro daqueles desenhos animados, quando eles amarravam cachorros com linguiça. Entendem isso? Eles não colocavam correntes,
Eles amarravam cachorros lá com linguiça. Isso é um símbolo, simplesmente, de uma superficialidade, porque aquele cachorro vai comer aquela linguiça, então a prisão daquele cachorro é provisória. Então eu quero te falar que o mundo tem essa tendência de nos iludir, de pensarmos que nós temos uma segurança, que ela é provisória, ela vai acabar. Entende isso? Então esse texto está aqui atravessando e nos mostrando para aqueles que pensam que têm saúde, que têm muito dinheiro, que são ricos, que não precisam de médicos, não precisam de um salvador. O mundo está cheio disso. O Senhor diz: eu vim para os fracos, para os doentes, para os pequenos. Olha, irmãos, realmente nós precisamos parar um pouquinho aqui. Sabe, o diabo, que é o príncipe desse mundo, ele tem construído muitos castelos de areia para pessoas. Ele tem dado muitas coisas para as pessoas. Nós hoje estamos atravessando uma era muito diferente. Essa era digital tem trazido muito dinheiro para pessoas. Existem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro. Agora preste bem atenção nisso. Esses castelos de areias que estão sendo construídos por Satanás estão aprisionando pessoas. Estão dando para eles muitos prazeres. Estão trazendo para essas pessoas, sabe, uma falsa sensação de que eles serão saciados, seguros e que terão a vida inteira para viver. Mas, primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, diz assim, que o Senhor, nosso Deus, enviou seu Filho para desfazer as obras do diabo e estabelecer o seu reino aqui nessa terra. Desfazer as obras do diabo, irmãos. Às vezes você não para pensar sobre isso. Significa o Senhor nosso Deus vai ter que desfazer muitos castelos que foram construídos por Satanás. Muitos falsos sonhos terão que ser destruídos. Preste atenção nisso. O nosso Deus não está aqui para destruir Satanás. A vez dele está para vir. O dia e a data está prontinha. Entende? Satanás, ele já foi derrotado, ele está preso. Nós não vamos nos deter nisso. Ele terá a vez dele. Quando o Senhor, nosso Deus, enviou seu Filho para desfazer as obras de Satanás, não é Satanás agora. Agora é eu e você. E quais são as obras de Satanás? As megas construções, que são fábricas de entretenimentos, prazeres que alimentam a carne. E tem muitos que estão presos dentro desses grandes castelos, dessas grandes fábricas, que são todas sustentadas por Satanás. As obras de Satanás, quando nós cremos em Deus, elas terão que ser desfeitas. E isso dói, isso destrói. Muitos sonhos de pessoas que
foram alimentados por Satanás. E muitas pessoas criaram muitos sonhos aqui. Criaram aí, né, como se fosse Alice no País das Maravilhas. Criando um mundo de trevas, colocando eles lá dentro como se fosse uma grande maravilha, na Alice, lá no meio do paraíso. De trevas, de horror, de caos, de maldade, de pecado, de violência, de tristeza e de dor. Então vamos começar a ver isso aqui, o que significa Cristo desfazer as obras, e não Satanás agora. Desfazer as obras de Satanás é tirar, quem sabe, de você uma expectativa falsa, que você foi alimentado pelo mundanismo, e te teve uma grande ilusão, e você está pensando que tem uma coisa muito louca para você fazer. Não, o bom é assim, é adrenalina, você tem que ser louco, você tem que ser doido. Entende? Cara, a vida é assim, cara. Sabe, você tem que viver, cara. E aí você se afunda naquilo, cria uma ilusão para você e se torna escravo. Quando Deus entra nas nossas vidas, Ele tem que desfazer isso aí. E isso dói. E isso dói. Ah, irmãos, nós precisamos tomar nessa manhã, sabe, uma dose onde o Espírito de Deus vai estar nos trazendo um óleo para ungir nossas cabeças, ungir, sabe, a nossa dor, tudo aquilo que nós estamos diante de um cenário horroroso, que o diabo colocou, e agora você viu que isso aí tudo é podridão e morte, e agora você está no meio de um cenário de dor. Então o Senhor nosso Deus, Ele é misericordioso, para nos curar, para tratar tudo isso dentro de nós, e nós começamos agora a rejeitar tudo isso, e queremos os planos verdadeiros e eternos de Deus para as nossas vidas. Marcos 10, 45 diz, quando o próprio Filho de Deus declarou que daria a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, como que funciona isso? O próprio Filho de Deus declarou que daria a sua vida em resgate de muitos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe o que isso aqui está falando? Hoje aqui nós não temos ninguém que não é crente. Então essa palavra é para mim e para você. Que nós só poderemos resgatar, pregar para a vida dos sem Deus afora, não é dos sem terra ou dos sem casas, é dos sem Deus. Quando nós também doarmos nossas vidas. Olha aí de novo o Senhor desfazendo. Nós pensamos que nós precisaríamos de muito, de nós temos muito para pregar o Evangelho, para ir fazer a obra do Senhor. Nós queremos fazer algo, salvar vidas, ser missionário, mas queremos ter muito. Preste bem atenção, o primeiro fato é que você, para ser usado pelo Senhor, você tem que doar a sua vida.
aquele que pensar em reter a sua vida, vai perder ela. Mas aquele que doar a sua vida por amor ao Senhor, ele vai salvar a sua vida. Olha comigo aí, essa eu preciso que você abra e veja comigo. 1 Tessalonicenses 2:8. Olha que versículo é esse, meu Deus. É porque é tão fácil, né, quando o pastor fala e as pessoas não entendem ou entendem errado. Entende isso? Vamos pegar dentro da palavra do Senhor e ver se é o pastor que está exagerando. Será que é o pastor que está falando aqui uma coisa, frasão, para trazer um efeito para vocês? Será que é isso? Então vamos ler isso aqui com calma. 1 Tessalonicenses 2:8. Você conseguiu achar aí, Júnior? Olha só comigo aí. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho, mas igualmente, qual que é a próxima palavra? Então você está entendendo aqui? Mais ainda a nossa própria alma, a nossa própria vida. Porquanto nos éreis muitos queridos. Ali diz, a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Então, o que estava acontecendo aqui? Aqui não era só a palavra que estava sendo pregada. Aqui não é só do Evangelho que está sendo pregado. Entende isso? Mas também as nossas próprias vidas estão sendo doadas. Irmãos, nós entramos no fim dos tempos. No fim dos tempos, não bastará você apenas falar. Você quer fazer a obra do Senhor mesmo? Você quer? Se você quer, primeira coisa, você tem que ser um doador de vidas. Você tem que ser um doador de vidas. Pregadores do Evangelho hoje não serão só pregadores que vão falar, mas também que vão doar. Não adianta você só ter uma boa oratória, você ter vários livros escritos, ou até mesmo você decorou vários livros e textos, histórias e tudo mais. Entendem isso, irmãos? Aqui, irmãos, mostra um grande princípio. O que Paulo fazia para ter realmente o reino dos céus na terra era que ele pregava o Evangelho, mas além disso, ele doou sua vida. Entendem isso? E eu te pergunto, você está disposto a isso? Você quer realmente fazer algo aqui nessa terra para o Senhor? Sabe, irmãos, investir seu tempo, chorar suas lágrimas, por amor às vidas lá fora, sabe, você indignar com as almas que estão lá fora nas garras do diabo. Hoje você está vendo o preço que nós temos que pagar, porque não é só você falar,
não é só você pregar, mas sim você doar a sua vida, o seu tempo, você fazer um investimento. Olha comigo aí, 1 Tessalonicenses 2, olha os versículos de 14 a 16. Aqui na minha versão está assim, ó. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também na Judéia, com as igrejas de Deus, que pertencem a Cristo Jesus. Vocês sofreram da parte dos seus próprios patrícios as mesmas perseguições que os irmãos da Judéia sofreram da parte dos judeus. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e nos perseguiram. Eles desagradaram a Deus e são inimigos de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que esses sejam salvos. Agora, olha essa parte B do 16. A fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente. Deixa eu ver essa versão aqui. Volta lá, no versículo 14. Olha só. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra que não é uma pregação. Você precisa se dispor, se entregar ao Senhor e ter diante do Senhor, irmãos, essa vasilha vazia, para você receber do Senhor. Preste bem atenção nisso. Olha o que diz aqui. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradaram a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que esses sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Olha aqui essa frase, irmãos. A fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Lembra que nós falamos? Nós temos uma medida. Nós temos uma medida. As nossas vasilhas das nossas vidas têm uma medida. Então, irmãos, nós estamos vivendo uma era onde as pessoas que estão lá fora, elas estão odiando, elas estão perseguindo todos aqueles que se dizem cristãos. O diabo, ele fez o seguinte, ele fez a palavra crente se tornar popular. Então, por causa disso, ele gerou escândalos. E as pessoas odeiam determinados tipos de crente. Então, nós estamos sendo odiados por tudo aquilo que o diabo fez como falso, fez os cristãos falsos e provocaram escândalos. Então, o diabo está perseguindo aqueles que se dizem crentes, estão detestando eles, estão odiando eles e impedindo eles. Vocês já viram aí um videozinho que roda para todo lado, de uma entrevista boba? Você crê em Jesus? Pessoa, eu não. O outro fala, você crê em Jesus? Não, eu detesto. Você crê em Jesus? Não, nunca quero saber disso. Então, o que significa isso?
o nome de Jesus foi associado a essa palavra aqui de quem é crente. Foi profanado. Então essa perseguição vai vir. Ela já está acontecendo de uma forma invisível, mas ela vai aflorar muito mais. Ah, irmãos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Qual é a medida de Deus para transbordarmos? Qual é a medida de Deus, irmãos? Então, se nós somos uma vasilha, nós temos uma medida do pecado, a ponto de nós não suportarmos mais o mundo. Tem muitas pessoas que ainda cabe muita coisa lá dentro. Eles começaram agora no mundo, estão no meio daquela, na época do namoro, né, com o pecado, com a destruição. Ainda tem muito ainda deles. Mas aí, o apóstolo Paulo está mostrando o seguinte, que essa medida, ela vai se encher. E as pessoas estão sofrendo tanto, estão se decepcionando tanto, estão se ferindo com o pecado que o mundo, sabe, o mundo, ele é feito de trevas. O mundo, ele está no meio de um sistema que gera todo tipo de destruição. Só que o problema é que as pessoas estão sendo destruídas sem ver, de uma forma que ela não sente. Ela só vai ver quando a medida realmente do pecado dela for a ponto de transbordar. Que elas estiverem completamente afundadas, à beira da morte. Aí parece que há neles algo que eles despertam e entendem. Meu Deus, se eu não tomar cuidado eu vou morrer. É a única forma. Porque o inimigo consegue anestesiar as pessoas que eles não conseguem ver, eles estão no meio, sabe, das carniças. E eles não conseguem ver aquilo, que aquilo é uma carniça. Eles estão sendo destruídos e não conseguem ver. Diz que tem a história da rã. A rã diz que entrou e pulou numa panela. E essa panela já estava sendo preparada para cozinhar aquela rã. Então, quando ela pulou lá dentro, ela sentiu uma água pensando que era Caldas Novas. Ela pensou que estava tudo quentinho. E aquilo ali foi muito gostoso para ela. E ela não sabia que ela ia ser cozinhada. E aí, o que aconteceu? Aquele calor aqueceu mais um pouco. E ela pensou, meu Deus, essa água de Caldas Novas está muito gostosa. Que coisa maravilhosa é isso aqui. Vamos pular aqui na panela. Igual pipoca, carnaval, festas. E vamos estar aqui na panela. E aquela panela foi aquecendo cada vez mais, a ponto do calor matar e cozinhar aquela rã. E ela não vê que ela estava sendo morta. E a medida de Deus? Sabe, irmãos, eu não quero hoje estourar o nosso tempo. E eu queria colocar você agora sobre a medida de Deus. Eu queria que você abrisse comigo aí, Lucas 6:38. E vamos finalizar sobre a medida de Deus. Olha só o que diz. Deem. Olha essa palavra. Deem. Irmãos, esse deem aqui, esse versículo, ele é muito usado. Eu já reuni aí com essas megas igrejas aí, e é tão nítido, né? Eles usam muito esse versículo aí para
para a hora da oferta, né? Então aqui, ó, tem uma outra versão que diz, dai. Aqui, nessa versão diz, deem. Então essa parte aqui, nós não podemos associar ela simplesmente ao dinheiro. Porque eles usam isso muito para o lado do dinheiro, para as finanças. Então eu queria te colocar aqui, dizendo o seguinte, ó, deem, e lhes será dado. Boa medida, pesada ou prensada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, porque com a medida com que tiveres medido, vocês serão medidos também. Está vendo aqui que nós não podemos associar isso aqui só ao dinheiro? O que está falando aqui? O apóstolo Paulo falou para nós na segunda carta aos Tessalonicenses, que não basta para nós pregarmos o evangelho só simplesmente porque temos talento, porque sabemos falar, porque sabemos cantar, porque sabemos ter uma boa forma de convencer pessoas. Nós precisamos aprender a doar nossas vidas. E aqui é claro, quando diz, deem e lhe será dado. Aí ele está falando aqui da medida. Boa medida, prensada, ou seja, quando você vai pegar um saco de arroz, de milho, de soja, que ele é prensado ali, eles sacodem para que os grãos possam se ajuntar mais e possa caber mais. É isso que o Espírito de Deus está falando. Quando você doar, Ele vai devolver para você uma medida muito maior. É o Senhor que está prometendo isso para nós. Entendem isso? Deus vai levar você a ter ferramentas para liberar a presença de Deus, o fluir do Espírito que existe em você. Vai passar agora a ser uma medida transbordante, a ponto de você inundar as pessoas que estão em sua volta. Quando? Quando você ser um doador. Tem alguns irmãos que são muito mais rápidos para entender e ele então já começa a se render. Ele se rende e se doa. E eles começam a receber muito rápido. Entende? Tem outros que têm um processador mais lento. E eles começam a absorver aquilo, talvez eles gastam 1 ano, para depois eles começarem a doar. Entendem isso? E eu não estou falando de dinheiro. O fato é que as pessoas não conseguem ter um tempo. Eles não conseguem doar seu tempo, não conseguem pensar na vida do Senhor, deles viverem no Senhor, de fazerem algo maior para o Senhor. Eles pensam só nas coisas deles. E quando sobra um tempinho, eles pensam em fazer algo para Deus. Irmãos, Deus não trabalha aqui nessa terra através da vida de ninguém. Eu vou repetir. Deus não trabalha aqui nessa terra através da vida de alguém, a menos que o processo que Ele iniciou na sua vida seja completamente concluído. Você precisa ser completamente esvaziado. O Deus precisa desfazer todas as obras do diabo, que o inimigo fez você sonhar, sonhos mundanos, baseado em coisas dessa terra, e que dói, e que é dolorido, e você não vai dar glória a Deus, porque isso vai doer em você. Entende isso?
Então preste atenção, essas questões de Deus usar a sua vida, Ele não é aquele que vai usar uma caixa de banana, que está uma banana de vez. O processo está pela metade. Ou você vai estar amadurecido ao ponto de ser vendido, ao ponto de ser usado, ao ponto de ser colhido. Deus não vai, de hipótese alguma, mandar uma caixa de banana, uma caixa de tomate, de vez, madurada à força, entende? Para alimentar ninguém, porque ninguém consegue comer uma banana de vez. Entende isso, irmãos? Você vai trazer um monte de problemas na vida de pessoas. Você vai mais atrapalhar do que você vai ajudar a obra do Senhor. Deus tem uma medida. Abra comigo Gênesis capítulo 15, no versículo 16. Olha só. Na quarta geração, voltaram para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Irmãos, Deus só poderia se mover e agir quando essa medida estivesse realmente ao ponto. Ela tinha que se encher. Deus só poderia mover e fazer algo quando a medida tivesse chegado ao ponto. Então nós não podemos entender a obra do Senhor em nós mesmos. Nós não saberemos isso. Nós temos que nos dispor e nos doar, porque quando chegar o tempo certo, o Senhor vai nos levantar e nos usar. Aí nós saberemos que estaremos sendo pessoas, homens e mulheres maduros, filhos responsáveis, como nós sempre falamos aqui. Como que eu vou fazer isso? Nos dispondo cada vez mais. Pare de tentar averiguar o tempo inteiro se você está pronto ou não. Se você saberá quando você estiver com a mão no arado, quando você estiver se dispondo. Ah, mas pastor, não me dá oportunidade. Glória a Deus. É porque na hora certa o Senhor vai te levantar. Entendem isso, irmãos? Como nós precisamos, irmãos? Como nós precisamos, sabe, ser aqueles que buscam diante do Senhor, sabe, e estar à disposição. Senhor, nos usa. Aí nós estamos ali no meio daquele fluir do Senhor, e o Senhor está operando em nós, quando nós estamos tentando nos dispor. Entende isso? Isso também é parte do processo. Por quê? Porque nós estamos buscando, então encontraremos. Estamos batendo na porta, então Ele abrirá. Entende isso? Nós estamos pedindo, então Ele vai nos dar. Então é tudo parte do processo. Ah, irmãos, quando o Senhor Jesus inundar nossas vidas, nós vamos entender o que funciona e o que não funciona no mundo que estamos vivendo. Por exemplo, você ter um bolso cheio de dinheiro, sem Deus, não funciona. Por quê? Se a sua vasilha estiver cheia de todas as influências mundanas, esse dinheiro vai acelerar o processo da sua destruição. Você entendeu o que eu falei? Ter um bolso cheio de dinheiro e uma vasilha do seu coração cheio das imundícias influenciadas por Satanás no seu coração,
o dinheiro vai gerar em você uma aceleração para você ir para a destruição. Agora, se você tiver dinheiro com a vasilha vazia, disposto à vontade do Senhor, que o Senhor encha a sua vasilha, irmãos, esse dinheiro que vai estar no seu bolso vai estar sendo usado da maneira correta, como semente, vai ser como fonte a jorrar. Entendem isso? Deus vai usar você de uma forma poderosa, para que você seja nessa terra, para a honra e glória do Senhor. Para que você seja aqui nessa terra, irmãos, um instrumento de poder e glória nas mãos do Senhor. Vamos colocar de pé?